Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Só até aí tá bom. Semana que vem eu termino o versículo 15. Presta atenção aqui, por favor. É interessante que aqui Paulo, ele faz várias perguntas. E ele começa dizendo, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Invocar foi aquilo que eu preguei na quarta-feira passada. Não é apenas você dizer, Deus me ajuda. Mas o contexto de invocar, de fato, é chamar sabendo que alguém pode nos ajudar. Por quê? Porque não há mais esperança em nós. Isso é invocar. Isso é chamar o que Paulo diz aqui. Este é o contexto do que Paulo está nos dizendo. Então, a semana passada eu disse exatamente isso. Primeiro, nós precisamos nos ver como um afogado em alto mar, sem a mínima possibilidade de sobreviver, para que daí então nós possamos clamar para que alguém nos ajude. É isso que Paulo está querendo dizer. O ser humano, a salvação em Deus só está perto quando nós reconhecemos que não há salvação em nós. Exatamente isso. Enquanto nós tivermos forças para nadar, enquanto nós acharmos que somos dignos de alguma coisa, a Escritura diz que a salvação passa longe de mim, de você. E Paulo aqui, ele vinha dizendo que a salvação de fato era disponível a todas as pessoas, seja judeu ou seja grego. Que ele estava dizendo, olha, não apenas o povo da aliança, não apenas os hebreus, mas todos, inclusive os gentios. A salvação também está disponível a eles. Isso não é novidade do Novo Testamento, mas no Antigo Testamento nós já vimos isso também. E no Novo Testamento nós vimos de forma mais enfática, começando com Cornélio, onde Deus abre a porta ali para os gentios através de Cornélio e sua família. E por que a salvação está disponível para todos? Paulo tinha dito aqui uns versículos antes. Porque o Deus é o mesmo, rico em misericórdia. É por isso que a salvação é disponível e é uma graça que pode ser oferecida a qualquer pessoa, independentemente da sua condição financeira, da cor da sua pele, do seu aspecto cultural, de onde ela viva, o que ela faça, do seu salário, não importa. Deus é o mesmo, rico em misericórdia. E Paulo aqui ele começa a dizer no versículo 14 e no 15, que a única forma de fato de crermos é através da pregação. É o que ele diz. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, como crerão naqueles que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? E no versículo 15 ele ainda diz, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Não está dizendo que o pé do pregador é bonito, é óbvio, é uma figura de linguagem. Ele está dizendo que são os pés que levam a pessoa e através dos pés tem a boca e tem o corpo que sai a mensagem. É isso que Paulo está dizendo. Então o que ele quer dizer aqui é que de fato Deus envia pregadores para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e da salvação em Jesus Cristo, através da pregação do Evangelho. E hoje eu quero passar apenas 2 princípios. Põe o primeiro. Só há salvação quando se crê. É isso que diz a Escritura. Paulo diz, como invocarão? Eu sei que hoje em dia, no meio cristão, as pessoas confundem o que é evangelismo. O que é evangelismo para muitos? É você abrir a Bíblia em um texto, pregar o que não tem nada a ver com o texto, rodopiar por toda a Escritura, falar de si, falar do outro, falar da esposa, falar dos filhos, mas depois no final você faz um apelo dizendo, quem quer aceitar Jesus Cristo, vem aqui à frente. E a pessoa vem, você faz uma oração, talvez ela caia para trás, levanta, e você diz, está salva. Isso é evangelismo para muitos, longe daquilo que a Escritura diz. A igreja contemporânea, a igreja de nossos tempos consegue a façanha, o absurdo de evangelizar sem pregar o evangelho. É como você jogar futebol sem bola, eles conseguem fazer essa façanha. Eles evangelizam sem o evangelho, porque uma coisa é abrirmos a Bíblia e citarmos a palavra de Deus, outra coisa é pregarmos a palavra de Deus. Porque citar a Bíblia, meu irmão, qualquer um cita. O diabo cita. Lembra de Jesus quando ele foi tentado? Lá no deserto? Olha o que o diabo disse para ele. Joga-te daqui. Porque está escrito. O diabo citou a Bíblia. Mas nem por isso estava pregando, nem por isso pessoas iam se converter por conta daquilo. Então ele diz, joga-te daqui. Porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Meu irmão, o diabo sabia mais de Bíblia que muito crente. Citou certinho o Salmo 91.
Todavia, citar a Bíblia não tem nada a ver com pregar a palavra de Deus. Essas pessoas que citam a Escritura sem estar no seu devido contexto, sem dar a sua devida importância, acabam, na verdade, fazendo um desserviço ao cristianismo verdadeiro. Sim, por que fazendo um desserviço? Porque pensa comigo, as pessoas sabiam que elas estavam perdidas, sabiam que precisavam de Deus. O ímpio sabe que precisa de Deus. Semana passada, retrasada, eu fui ministrar lá na Fundação Casa. Aqueles adolescentes sabem que precisam de Deus, sabem. O ímpio sabe que precisa de Deus. Só que, quando não há pregação do Evangelho, há apenas citação da Escritura, então ela ouve aquela mensagem e diz, calma aí. Então, se eu for para a igreja, minha esposa volta. Meu casamento vai ser uma bênção. Meus filhos vão virar anjo. E eu vou ficar rico, porque não é isso que é oferecido? Maravilha, tem 2 Jesus aí, eu quero 2 de uma vez. Promoção. A Escritura diz que essas pessoas são feitas filhas do diabo 2 vezes. Por quê? Porque antes elas sabiam que elas estavam perdidas e precisavam de um Salvador. Agora, elas acham que estão salvas. E quando nós chegamos de fato com o Evangelho verdadeiro, o que acontece? Não precisa pregar para mim não. Eu já sou cristão. Eu já vou à igreja. Eu sou fiel. Eu tenho até meu nome lá no envelopinho de dízimo. Não preciso falar de Deus para mim. Ou seja, se tornam filhas do diabo 2 vezes. E a semana passada eu disse exatamente isso. Nós precisamos levar as pessoas, através da exposição da Escritura, a enxergarem que elas estão perdidas. Porque só quem percebe que está perdido pode ser achado. Enquanto nós não reconhecermos que nós, em nossa condição natural, somos perdidos, que as nossas obras não são suficientes para nos salvar, não há salvação para nós. Enquanto acharmos que o nosso currículo gospel, que os nossos anos de caminhada, de ministério, podem chegar diante de Deus e nós apresentarmos o nosso currículo dizendo, Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais. Não é isso que muitas vezes fazemos? Senhor, eu poderia estar matando, roubando, prostituindo. Estou aqui, Senhor. A Bíblia diz, enquanto nós acharmos que há algo de bom em nós que nos recomende diante do Senhor, a salvação está cada dia mais longe. É por esse motivo que nós temos que evangelizar os evangélicos. Antigamente tínhamos que evangelizar os ímpios, hoje é diferente. Hoje temos que começar evangelizando os crentes. Por isso que uma vez, Paul Washer, numa pregação dele, ele diz assim, olha, eu creio que Deus é poderoso para salvar a prostituta, que Deus é poderoso para salvar o assassino, que Deus é poderoso para salvar o ladrão. E ele diz assim, eu creio que Deus é poderoso para salvar os crentes. E o povo, cai na gargalhada. E ele de forma séria diz, eu estou falando de vocês, eu não estou mentindo. Muitos que estão aqui, em alguns anos, vão estar no inferno. Então é isso que nós temos que fazer, levar a pessoa a se esvaziar de si. Então, talvez você, assim como eu, também já fez essa pergunta, porque olha o que a Escritura diz, como invocarão se não há quem pregue? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, é o que diz a Escritura. Eu, pelo menos, durante muito tempo, eu me fiz essa pergunta. Como fica, então, a situação daquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Como fica a situação de um povoado distante, lá no sul da Papua Nova Guiné? Lá no extremo de Oiapoque? Como fica os índios que talvez nunca um homem chegou com esse livro? Como que fica uma tribo canibal? Em relação à pregação do Evangelho, porque Paulo aqui é enfático. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? As pessoas precisam crer, precisam que o Evangelho seja apresentado a elas. Como que faz em relação a essas pessoas? Porque, convenhamos, como elas poderão crer se o Evangelho nunca foi apresentado? Você pode pensar assim como durante muito tempo eu pensei, isso é injustiça. Essas pessoas serem condenadas é injusto, porque elas não tiveram oportunidade assim como nós temos. Qual a oportunidade? Sentarmos em uma cadeira e ouvirmos um pregador expondo a Escritura. Então, se elas forem condenadas, é injustiça. Mas qual que é a sua alternativa? Elas têm que fazer o que para ser salvas, então? Elas são salvas por aquilo que elas fazem? Elas serão julgadas de acordo com a retidão, naquilo que elas acham correto? Se você dizer isso, você está voltando à justificação pelas obras. E é o que Paulo está condenando em toda a sua epístola aos Romanos. Porque se essas pessoas são salvas com base em sua retidão,
que nós enviamos missionários que morrem? Literalmente largam sua família e morrem lá. Não teria necessidade? Mas vamos além. O que dizer de pessoas que vivem, morrem e nunca ouviram o Evangelho? O que dizer de crianças que morrem? O que dizer de pessoas com deficiência mental? Moribundas, débeis? Que não têm uma mentalidade adequada para entender o que é falado a elas? Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já fiz várias vezes. Qual que é o ensino aqui de Paulo, então? Qual é o ensino da Escritura? Primeiramente, você precisa sempre lembrar o seguinte: a causa da condenação do ser humano não é por conta de atos que ele comete. Não. Diz a Escritura que a nossa condenação é por conta do pecado de um homem. Esse homem é Adão. Adão pecou e, consequentemente, todos foram condenados. Eu ministrei isso aqui quando nós estávamos no capítulo 5. Você pode voltar ali comigo? Só umas páginas para trás, em Romanos 5. Só algumas páginas para trás, por favor. Essa é a grande causa da minha e da sua condenação. Romanos 5:12. Olha o que Paulo diz. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado entrou por um homem, e pelo pecado de um homem, todos pecaram, e consequentemente todos morrem. Versículo 17, a primeira parte, ele diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Qual a ofensa de um? Está falando do pecado de Adão. Versículo 18. Pois assim, como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação. Ora, fácil de entender. A ofensa... Pois assim, como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação. Está falando do pecado de Adão, da desobediência de Adão. Depois, no versículo 19, ele ainda diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Esta é a causa da minha e da sua condenação. O pecado de Adão, é o que diz a Escritura. Pastor, mas isso é injusto. Então também é injusto. Jesus obedecer, nós somos salvos com base na sua obediência. Mas a primeira coisa que você devemos ter em mente é exatamente isso daqui: a condenação de qualquer pessoa não é por conta dos atos de pecado que ela comete, mas por conta do pecado de Adão, e então ela passou a ser pecadora e ter essa natureza pecaminosa. Lembra quando Jesus diz em João 3,18 assim: olha, quem não crer nele já está condenado. Exatamente isso. Todo aquele que não crê em Jesus está condenado. Essa é a essência do ser humano. Todo ser humano, ele não nasce anjinho, como muitos pensam. O ser humano, ele nasce ímpio, ele nasce pagão, ele nasce precisando de regeneração. E isso são todos, sem exceção. Pastor, e crianças que nascem já morrem? Como que faz a situação delas aí? É a mesma coisa. Todos nascem em pecado, diz a Escritura, e precisam ser regenerados. Eu sei que há um ensino errado, talvez por conta daquele ranço católico que fica em nossa mente, que criança é tudo anjinho, que criança morre e vai para o céu. Tanto é que, normalmente, é claro que é muito mais dolorido quando nós vemos o velório de uma criança, mas você percebeu que às vezes o caixão, na maioria das vezes, é sempre branquinho? Por quê? Não, criança morre e vai para o céu. É mesmo. Dá um exemplo para mim, onde você consegue firmar essa doutrina diante da Escritura. Não há. Não há. Não há nas Escrituras nenhuma passagem que dê suporte para essa afirmação. Você precisa sempre entender isso, que nós somos condenados não pelos frutos dos nossos pecados. É uma ilustração bem banal, mas é mais ou menos o seguinte. Imagine que aqui nós temos uma mangueira, uma árvore que dê mangas. E as mangas que estão nela simbolizam os nossos atos pecaminosos. Quanto maior é a mangueira, mais mangas ela vai ter. Daí você pensa, é justo essa mangueira ser condenada, porque olha o tanto de pecado que ela tem. Não, você não entendeu. Nós não somos condenados pela quantidade de mangas. Nós somos condenados por ser mangueira. E isso seja uma mangueira adulta, ou seja um bonsai, pequenininho plantado num pote. A essência é a mesma. Esse é o motivo da condenação de todo ser humano. Agora, se de fato fosse verdade que todas as crianças estão automaticamente salvas e vão para o céu, você há de convir comigo
que não morrer na infância seria a pior tragédia. A maioria que está lascado, já está adulto. Então não seria melhor morrer quando criança? Eu sei que é um ensino muito consolador essa história de que todas as crianças vão para o céu. Pode ser consolador, pode ser agradável. Mas eu não estou aqui para ser agradável, eu estou aqui para expor a Escritura. E eu não vejo na Escritura nenhum suporte para afirmar que isso é verdade. Pastor, qual a resposta então para isso? Eu só consigo enxergar uma. É o que nós aprendemos no capítulo 9 aqui de Romanos, Romanos 9:13. Quando fala sobre a soberania de Deus quanto à eleição. Eleição é escolha. Romanos 9:13. 9:11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Essa é a única explicação. As únicas crianças que podem ser salvas são aquelas que foram eleitas por Deus. Eu não consigo enxergar outra. Do contrário, é uma falácia dizer que toda criança vai para o céu. João Calvino, ele disse que a forma ordinária e costumeira de Deus salvar as pessoas, das pessoas virem a crer, é através da pregação do Evangelho. Essa é a forma ordinária, essa é a forma natural. Mas é claro, Deus não anda só no ordinário, mas também no sobrenatural. Eu não sei, mas pessoas que talvez nunca ouviram a pregação, eu tenho certeza que tem oportunidade de se converter. Por exemplo, em Romanos capítulo 1, Paulo diz que os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, são conhecidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, eu e você, qualquer pessoa que tem um mínimo de mente, um mínimo de massa cefálica que funciona, nós temos que olhar para o mundo e saber como isso aqui surgiu de uma explosão. Como eu acreditar que eu vim do macaco? Como eu acreditar que esse planeta, como eu acreditar que essa galáxia totalmente ordenada, planetas girando em torno da sua própria órbita e orbitando em volta do Sol, não se chocam? Como eu vou acreditar que isso veio do nada? A Bíblia diz que nós temos a obrigação de olhar para a natureza e através da natureza enxergarmos um Criador. Nós olhamos para a criação, então vemos um Criador. Essa é a obrigação de todos. Então Deus pode sim se apresentar de forma sobrenatural para as pessoas? Claro que pode. Na Confissão Helvética, que foi elaborada na Suíça no século XVI pelos reformadores, eles estão falando ali de fato sobre a pregação como forma de salvação. Mas tem um parágrafo ali que eles colocam assim, põe ali, por favor. Olha o que eles dizem. Ao mesmo tempo, esse aqui é um documento muito importante da Igreja Reformada, a Confissão Helvética. Ao mesmo tempo, admitimos que Deus, mesmo sem ministério externo, ilumina quem e quando Ele quer, o que está em seu poder. Iluminar no sentido de dar o conhecimento de Deus. Pode, e a forma ordinária que Ele faz é através da pregação. Mas Ele é Deus, pode fazer do jeito que Ele quiser. Mas estamos falando do meio e método que Ele utiliza ordinariamente para ensinar os homens e do mandamento e exemplo que nos foi dado por Deus. Eles estão falando aqui, na verdade, a respeito da pregação, dizendo que as pessoas passam a crer através da pregação do Evangelho. Mas, extraordinariamente, Deus pode fazer dessa forma. Por exemplo, quando as pessoas se perguntam, pastor, fulano ateu morreu, vai para o inferno? Eu sempre digo, tudo indica. Tudo indica. Fidel Castro, tomara. Funcionário do mês ainda no inferno. Porque ele era ruim demais. Brincadeira, né? Não que eu... Deus tem misericórdia dele, mas tem que pagar o preço, óbvio. Mas quando você vê um ímpio morrendo, a gente não pode afirmar categoricamente que a pessoa vai para o inferno. Pastor, mas eles tiveram oportunidade. Talvez muitos ouviram a pregação. Lembra, recentemente morreu aquele jornalista, Ricardo Boechat? Eu, pelo menos pela matéria que eu estava lendo e que eu estava ouvindo depois, parece que na hora que o avião desceu da ponte lá, ele pulou, porque ele viu que ia cair. Só que ele pulou, o caminhão veio e bateu, ele caiu, não sei se foi na grama atrás, a parte que quebrou, acertou nele, pegou fogo nele. Isso aí estava na hora de morrer, não tinha como, né? Quando, irmão, chega a nossa hora, não pode fazer o que você quiser. O caso daquele Rafael Renz, aquele repórter, lembra? Cai o avião, o cara não morre. Vai jogar bola, o cara faz um lançamento, corre, Rafael!
morre. Chega a hora, não tem como. Pastor, Ricardo Boechat foi para o inferno? Tudo indica. Eu não posso afirmar com certeza. Não sei se na hora que o avião começou a cair, ele teve um lampejo da luz, da glória de Deus, se arrependeu dos seus pecados. Não sei. A forma originária é através da pregação, mas Deus pode fazer de outra forma. Se você duvida, olha para aquele ladrão na cruz. Meu irmão, que lá foi salvo na prorrogação do segundo tempo. Quase batendo as botas já. E de repente, e lembra, diz a Escritura no Evangelho, que os dois ladrões falavam mal de Cristo. Mas então, prorrogação do segundo tempo. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E que Jesus disse para ele? Hoje mesmo você estará comigo. Então Deus pode usar assim, dessa forma também. E o mesmo se aplica à criança, ao moribundo, ao insano. A pregação é o método usual, mas é só você olhar para Paulo. Como foi a conversão de Paulo? Os discípulos ouviam a pregação de Cristo e se convertiam. Lembra como Paulo se converteu? O cara está de cavalinho andando lá, caminho de Damasco, e pá! Brilha uma luz. Paulo, Paulo, por quem me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele foi um que converteu dessa forma? Então Deus pode usar assim. E ele mesmo diz em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. Há coisas que de fato ultrapassam o meu e o seu entendimento. Aí cabe nós apelarmos para Deuteronômio 29. As coisas reveladas são para nós, as encobertas são para o Senhor. Mas segundo, a salvação vem pela loucura da pregação. Por que loucura da pregação? Porque você é louco estar aqui me ouvindo. É isso que a Bíblia diz. 1 Coríntios 1:21, Paulo diz assim, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É por isso que muitos dizem que nós somos malucos, alienados desse mundo. Porque um homem vem e prega que um dia esse mundo vai acabar, mas há 2000 anos atrás, um carpinteiro verteu o seu sangue na cruz, para que você não fosse condenado para o inferno, que você não sabe se existe ou não. Mas se você acreditar nesse carpinteiro que você não viu, apenas tem relatos, você vai ter os seus pecados perdoados e vai para o céu. Fácil, não tem que ser louco, church de tudo para acreditar num negócio desse. É por isso que Paulo diz. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Você já se perguntou? Por que nós nos reunimos semanalmente para ouvir a pregação? Por que você veio aqui hoje? Meu irmão, você podia ter ficado na sua casa. Você tem a sua Bíblia. Você podia ter ficado bem lá, lendo com um cafezinho do lado. Mas por que você saiu da sua casa e veio para cá para ouvir a pregação do Evangelho? Porque é importante que nós semanalmente nos reunamos para ouvir alguém expor a Escritura, mesmo sabendo que nós temos a Escritura na nossa casa e podemos lê-la. Temos o Espírito Santo e Ele pode nos iluminar. Óbvio que pode. Todavia, ainda que sejamos competentes, precisamos de auxílio, meu irmão, para chegar a um conhecimento verdadeiro. A Bíblia não é tão fácil de entender. Eu faço isso o dia todo, eu estudo o dia inteiro. Tem dia que eu acordo, oro, leio a Bíblia, começo a estudar, eu vou parar 11h30 da noite, tem coisa que eu digo, não entendo, isso aqui não entra, não vai. Imagina você que trabalha de sol a sol. Precisamos de auxílio, não precisamos? Eu levei minha esposa para fazer uns exames, semana passada, retrasada, não lembro. Daí nós fomos buscar o exame de sangue. Daí ela pegou o exame, eu estou vendo ela abrir o exame dentro do carro, né? E começou a ler, eu olhei para ela assim, entendi, vai entender o quê? Parecia o Lula. Não vai ver não. Lembra o Lula diante do depoimento de Sérgio Moro? Raquel, está entendendo o que aí? Eu acho que não tem nada não. Aleluia, Deus te ouça. Mas é claro, precisamos de um auxílio de um médico, e de fato foi isso que fizemos. Levamos ao doutor que inspecionou aquilo lá. Não damos conta de entender a Escritura sozinho. A Escritura é simples, é uma ova. Tem coisa, tem briga até hoje.
Escatologia. Vai estudar escatologia para você ver, meu irmão? Pega fogo até hoje. Um fala, outro fala, dá que eu te dou outra. É só fazer a briga, literalmente. Há coisas difíceis. Há coisas tão difíceis que as pessoas deturpam. É isso que Paulo diz. É isso que Pedro diz a respeito do escrito de Paulo. Olha, as pessoas deturpam os ensinos de Paulo, assim como deturpam as demais escrituras. Então eu e você precisamos sim de auxílio. Em Lucas capítulo 24, versículo 25 até o 27, vai dizer assim: então lhes disse Jesus. Aqui lembra, Jesus tinha ressuscitado, só que os discípulos não tinham percebido que era ele ainda. Então ele está caminhando, conversando com aqueles homens, para ver se tinha uma luz ali, mas povo duro. Então lhes disse Jesus: ó nécios, aqui é um eufemismo, tá? Chamando ele de burro, desajuizado, é isso que ele está dizendo. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, ou seja, começando lá pelo Antigo Testamento, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ou seja, pegou o Pentateuco todo ali, os 5 primeiros livros, passou pelos profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Essas pessoas conheciam, tinham conhecimento sim, eram judeus, tinham a Bíblia, mas elas não conseguiram ver que tudo aquilo que aconteceu com Jesus estava ali, ou seja, precisaram de auxílio. É por isso que adorar a Deus em casa é totalmente diferente que adorar a Deus com a congregação. Totalmente. É por isso que esse papinho de desigrejado, já viu? Hoje em dia tem o desigrejado. É aquela pessoa que diz, eu tenho Deus, mas não vou à igreja. Se você conhece algum desigrejado, pode ter certeza, é desviado. Porque, ora, nós vemos Paulo fazendo 3 viagens missionárias, mais a viagem a Roma, abrindo um monte de igreja, instituindo presbíteros, que é a mesma função de pastor, para cuidar da igreja. E você diz, não preciso da igreja. Só Deus. Só a Bíblia. Tá bom. Esse é inteligente demais. Que isso, super elevado. Mas é diferente. Cultuáramos a Deus em casa, ainda que sim temos o nosso tempo de oração no quarto, com a família, mas é diferente do culto. Quando o ambiente, nós todos, quando saímos da nossa casa, qual que é o nosso objetivo? É adorarmos a Deus quando chegamos aqui. Então todos vêm com esse objetivo. É diferente. É diferente a igreja reunida com o objetivo de buscar a Deus. É por isso que a reunião é importantíssima. É por isso que você não deve faltar, meu irmão, minha irmã. É por isso que você não deve chegar atrasado. Pastor, é um louvor. É importante. Tudo é importante. Porque assim era o culto a Deus. Era a oração, era o louvor e a adoração, e era a exposição da Escritura. Agora não, essa parte eu não gosto. Não. Ou tem gente que só gosta do louvor, né? Palavra, dormida aí. Não, tudo é importante. Imagina o seguinte, já estou encerrando. Um homem está prestes a suicidar, seja por tristeza, depressão, dívidas, morte na família, alguma coisa assim, ele está atribulado demais. E então ele diz assim, vou a uma igreja. Vou a uma igreja. Porque é isso que as pessoas pensam na hora da aflição. Preciso de Deus. Eu falo para você que o meu filho vem ensaiar a bateria aqui, sozinho, dia sim, dia não. E às vezes ele deixa a porta semi-aberta. Toda vez que ele vem aqui, toda vez não, né? Mas muitas vezes que ele veio aqui, pai, teve gente perguntando na igreja lá se o pastor estava lá para fazer uma oração. Na hora do aperto, as pessoas lembram de Deus. Lembram? Então imagina o seguinte, daí a pessoa sai lá, vou me matar. Mas antes vou passar numa igreja, quem sabe eu não me mate. Então ela passa na porta de uma grande igreja e vê lá, hoje, culto ao vivo, pelo Facebook, às 7h30. Live. Se mata. Vai acabar se matando. Culto via internet. A internet é bênção, né? Ela aproxima as pessoas que estão longe. Só que você percebeu o tanto que afasta as que estão perto? Às vezes dentro de casa. É 2 cômodos, mas 4 pessoas, é 1 em cada mundo. Olha para você ver a importância de frequentar o culto físico. Agora imagine o seguinte, você sai da sua casa angustiado, atribulado, triste, e você entra em um ambiente onde as pessoas buscam a Deus, assim como nós. E as pessoas recebem você, dão um sorriso para você, cumprimentam você, pegam na sua mão, um ou outro te abraça.
Pastor, isso não salva ninguém. Claro que não salva. Mas que Deus pode usar desse artifício para começar a quebrantar o coração duro das pessoas? Pode. Claro que pode. Quantas pessoas já me falaram, pastor, olha, eu lembro quando eu fui à igreja, as pessoas conversando comigo, mensagem que me mandaram depois, mas eu lembro que quando eu entrei, pastor, o ambiente, eu não sei explicar, mas o ambiente era diferente. Sabe, eu sentia um negócio assim, não sei se o senhor consegue entender. Não e sim, né? Eu sei mais ou menos o que é isso também. É assim que funciona. Eu lembro a primeira vez, meu irmão, que eu entrei em nossa igreja, graças a Deus eu converti a nossa igreja, estou aqui até hoje. E eu lembro até hoje. Antes tinha dança na nossa igreja, né, irmã? Hoje a gente se converteu, não tem mais. Mas antes tinha as irmãs virando piruleta lá. Pastor, por que não tem? Porque no culto da Bíblia não tem. Vai fazer um evento, não tem problema não, mas quem que cultua a Deus dando um duplo do escarpado, virando? Como uma deusa, só falta isso, né? Daí tá lá. Mas eu lembro que antigamente tinha, uns 10 anos atrás, eu lembro de eu ver umas irmãs que, pela graça de Deus, estão em nossa igreja até hoje. Não, eu era ímpio, pervertido, podre. Eu procurava alegria em tudo que é coisa. E eu lembro de eu falar para minha esposa, mas você nunca vai me ver dentro da igreja, eu sou infeliz. E quando ela começou a ir, eu quebrava o pau com ela direto. E ela insistindo, vamos um dia, vamos um dia, vamos um dia. Eu lembro o dia que eu cheguei e eu vi essas irmãs sorrindo, como muitas pessoas sorriem, mas eu disse, a alegria delas é diferente. Eu lembro que eu olhava no rosto delas e falava, puxa, a alegria que eu procuro em tantos cantos, eu estou vendo estampado no rosto dessas meninas aí. Como que eu faço para ter? Eu pensei assim, né? Ímpio normalmente é duro. Mas também deve ser cheio de dinheiro. Quem que não dá risada com a conta cheia? Até eu que sou bobinho dou. Então, com o passar do tempo, eu fui conhecendo as pessoas da igreja. E eu vi que uma daquelas irmãs que me impactou só de olhar para elas, a mãe dela vivia de reciclagem. Eu fui à casa dela, não tinha portão. Sabe qual era o portão da casa dela? Era aqueles sacos de ração de cachorro que você abre, corta no meio e pendura num bambu assim. Aquilo era o portão da casa dela. Você entrava e tinha só um caminhozinho, assim, era só lixo para o lado direito, lixo para o lado esquerdo. Eu falei, mas como que pode alguém se alegre no meio do lixo, literalmente? Mas eu lembro, eu entrei na igreja e disse, puxa, é diferente esse ambiente. Uma irmã aqui da nossa igreja nos contava no pequeno grupo, que ela foi ao pequeno grupo com a mãe dela, ao pequeno grupo, não ao nosso impacto, o retiro que nós fazemos com a mãe dela, e ela ateia de tudo. Dizia que era ateia, né? Todo mundo é ateu até que o avião começa a cair. Então, ela foi só para acompanhar, ela nem ouviu as ministrações. As ministrações estavam acontecendo na capela e ela estava do lado de fora, passeando perto da piscina lá, no campo. E ela disse que lá, falou, nossa, pastor, mas senti um negócio, falei, puxa, que ambiente diferente essa chácara aqui. O que é isso? Daí lá, sabe o que ela fez? Começou a orar. Falei, Deus, não sei se eu acredito no senhor não, mas se o senhor tiver aí mesmo, né? E se tiver como, não precisa fazer nada para mim não, senhor, desse jeito. Dá uma moral para minha mãe lá, desse jeito. E ela falou que no outro dia, a mãe dela veio e falou tudo aquilo que ela estava orando. E hoje está na igreja, as duas. Então tem essa questão de diferença quando nós nos reunimos para adorar o Senhor. É por isso que é de suma importância você não faltar. Outra coisa importante, é claro, também é a questão da aplicação. Porque se você está lendo a Bíblia na sua casa, meu irmão, daí você chega numa parte que você não gosta. O que você faz? Você pula. Você fecha a Bíblia. Você põe no canto. E outra coisa, o tanto de coisa que também dispersa a nossa atenção. Eu mesmo, às vezes, eu estou lendo, que a meu filho, gol do Corinthians! Acabou comigo. Eu saio para ver o gol. É assim, nos dispersa. Agora, quando você vem à reunião da igreja é diferente. Às vezes você entra aqui e você até tem vontade de ir embora. Nossa, pastor, o que ele faz a semana inteira de pregação chata? Parece uma espada, comprida e chata. Quer ir embora. Mas daí fica ruim, né? Você vai sair daqui, vai passar na frente de todo mundo, vai embora. Eu vou segurar aqui mais um pouquinho. Às vezes Deus usa justamente isso daí para falar ao seu coração, para transformar a sua vida. É assim que acontece. Precisamos ser exortados para que nós não fiquemos apegados apenas
ao intelecto da palavra. Isso é pregação. Pregação é quando você ouve o texto, ouve a explicação do texto e ouve a aplicação do texto. Isso é pregação. O resto não é pregação. Se só a leitura bastasse, é só você pensar comigo. Se só a leitura bastasse, meu irmão, o mundo seria totalmente bom e moralmente correto, porque a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Agora, o simples só você ter uma Bíblia na casa não quer dizer nada. Quase todo mundo tem. Às vezes na página amarelada do Salmo 91 lá, mas tem. Mas não apenas isso. Paulo diz aqui também a importância de nós observarmos a vocação do pregador, né? Como verão se não há quem pregue, como pregarão? Olha, novamente, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como verão se não há quem pregue? Pregue. Como verão se não há quem pregue, diz a Escritura. Aqui é um sentido diferente de pregar, né? Você vê na Escritura, às vezes, a mesma palavra, mas com sentidos diferentes, se você for procurar no original mesmo. Por exemplo, em Atos, capítulo 8, a Bíblia diz assim, terminando. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte. Aqui, perseguição estava acontecendo, na igreja as pessoas foram dispersas. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes a Cristo. Essa aqui é Almeida, século 21, e a Revista Corrigida também está assim. Por exemplo, na versão de forma habitual que eu uso, que é Almeida atualizada, ela troca ali. Ela diz assim, olha, foram dispersos, iam por toda parte pregando e Filipe ia ensinando. Sendo que, na verdade, essa versão é melhor. As pessoas iam anunciando e, de fato, Filipe pregando. Qual que é a diferença, pastor? No versículo 4, é onde nós temos uma palavra de onde deriva a nossa evangelizar, que é relatar, anunciar a boa notícia. Ou seja, no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando, relatando, evangelizando através da boa notícia. Já no versículo 5, a ênfase é no proclamador. É o que acontece com Filipe. E descendo da cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes a Cristo. Aqui é o sentido de fato de proclamar como um arauto no lugar público, assim como eu estou fazendo hoje, né? Aquele que faz um anúncio. Ou seja, esse primeiro chamado aqui, anunciar a palavra, é a função de todos nós. Todos. Não interessa se você estudou em escola pública ou particular, não importa se você tem faculdade ou não, não importa se você não sabe nada, não sabe nem escrever. Esse aqui é um chamado para todos nós, do versículo 4. Anunciar a palavra a todas as pessoas. Do versículo 5, todavia, é algo mais específico. E a palavra que Paulo utiliza aqui é justamente a do versículo 5 de Atos, no sentido de proclamador, de pregador. É por isso que eu e você, como cristãos, devemos sempre lembrar. Todos somos capazes de dar a boa notícia. Mas proclamar no sentido de ofício de pregador, não são todos. E talvez um dos maiores erros são pessoas que acham que foram chamados para algo, sendo que quando não foram. Eu não estou dizendo que um é mais importante que o outro, claro que não. É igual um poço. Imagina o seguinte, nós temos um poço onde temos que pegar água. Alguém precisa descer. Mas para alguém descer, alguém precisa segurar a corda. Quem é mais importante? Os dois. Se não houver conjunto, não funciona. Aquele que segura é tão importante quanto aquele que desce. Uma vez eu li um livro que, do livro todo, só valeu uma ilustração. Falei, puxa, até que enfim uma coisa boa nesse livro inteiro. E o escritor disse assim, você não pode pegar um microfone e usar como martelo. O microfone foi feito para captar som. O martelo para bater. Da mesma forma, você não pode pegar um martelo para pregar. Pregar a palavra, no caso, para falar. Não pode, porque ele não foi feito para isso. Como eu disse, não que um seja melhor que o outro, mas são funções diferentes. E aqui Paulo está dizendo justamente no sentido de ofício. É assim como no lar. No lar não temos ofícios diferentes. O homem e a mulher, segundo a Escritura, são diferentes. Ai, feminismo, que é tudo igual. É mesmo. Você já viu a feminista brigar para capinar lote? Descarregar caminhão de cimento. Já viu? Nós queremos ter o direito de carregar 50 quilos de cimento na cabeça. De desentupir fossa. Já viu os feministas brigar por causa disso? Não briga, né? Briga por causa do salário, no ar-condicionado alto lá. E é claro, você fez o mesmo trabalho, tem que ganhar igual mesmo. No lar é assim. O homem foi feito para uma coisa e a mulher para outra. O tanto de mulher que eu já vi desgastada, sabe por quê? Porque ela, além de ter a função da casa e dos filhos, ela tem que encabeçar tudo dentro de casa. Porque o marido vive empacando.
Então, se ela não toma frente, se não paga as contas, se não faz isso, não faz aquilo, as coisas não andam. Mas pergunta se ela gosta. Não gosta. Quem gosta de fazer tudo? Do mesmo jeito que homem que gosta de lavar louça, é do demônio lavar louça. Desgasta. É triste demais. Está lá, derê, derê. Não pode, irmãs, não fomos feitos para isso. Fomos feitos para ficar com a parte boa, as crianças jogar videogame, ensinar elas a lutar. O Street Fighter da vida lá. Essa é a parte do homem. E trazer sustento para dentro da sua casa. Todos nós fomos destinados a ser anunciadores. Mas é claro, no sentido de Romanos aqui, pregador de ofício, alguns. Qual é mais importante? Os dois. Então que Deus nos dê a graça, de fato, de enxergarmos a nossa responsabilidade diante do Senhor, para que nós possamos a cada dia mais levar o Evangelho para as pessoas, porque como as pessoas vão crer naquele Jesus que ela nunca ouviu falar. E para que as pessoas possam crer, eu e você temos a obrigação de anunciar o Evangelho, seja no trabalho, seja em casa, seja em nossa família, e que Deus nos dê a graça de fazer